Olá, boa noite. Meu nome é Cláudio Luiz e esse aqui é o Teologando Entre Amigos. Que bom ter você novamente com a gente, que bom podermos trocar ideias, que bom mais uma semana em que nós estamos reunidos aqui, em que vamos ver amigos, conhecer novos amigos, e eu gostaria de contar com a sua participação. Os nossos comentários estão abertos, você pode fazer perguntas para os nossos debatedores, para os nossos entrevistados, e eles, à medida que forem, eles vão te respondendo. Eu estou só com um probleminha com a Elaine, ela está fora de casa, ela está chegando em casa ainda, de repente a gente vai conseguir falar com ela só pelo telefone. Aí eu quero só a paciência de vocês para ouvir a Elaine, tá bom? No telefone, mas pode fazer pergunta para ela que ela vai responder assim mesmo. Para nós começarmos, eu gostaria de levar você a uma pequena reflexão. Você já está vendo aí na tela, em Marcos, capítulo 16, verso 15, que diz assim: E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quando nós lemos esse texto e fomos fazer uma leitura, quem está falando conosco é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos envia a pregar o evangelho, a pregar as boas novas, a trazer uma luz a este mundo. E o tema de hoje que nós vamos abordar é as diferenças entre missões e evangelismo. Eu queria que você estivesse bem atento e, como eu te falei, fique à vontade para perguntar, a casa é sua. Eu quero chamar, então, para falar com a gente, para começar aqui com a gente, o meu querido pastor Renato Lopes. Ele já esteve com a gente aqui da outra vez e voltou, porque você pediu. Fala, meu pastor! Tudo em paz? Espera aí só um minuto que eu estava... Agora para falar. Liberei o som aqui. Ok. Boa noite. É um prazer estar novamente com vocês, com o pastor Cláudio, enfim, com todos que estão nos assistindo. E vamos conversar um pouco, né, pastor? Vamos conversar um pouco e falar a respeito de missões. Missões urbanas, que é justamente a área que eu atuo desde o ano de 2001, né? Então, essa área que eu tenho mais a proximidade e alguns exemplos, algumas realidades que acredito que seja necessário a gente estar conversando, né? É um prazer estar novamente com vocês e eu me sinto em casa, graças a Deus. Não, a casa é sua, fica à vontade, querido, tá? Sinta-se à vontade, fale. Aqui, o interessante é dar a voz a você, a nossa missionária Elaine. Falei certo, Elaine. Elaine. Eu sou um problema com o nome, cara. Você não vai ver Elaine, mas você vai ouvir a voz dela. Eu vou colocar aqui para você falar com ela só um minutinho. Ok. Guarde. Me dá um retorno para ver se você está ouvindo. Elaine, graça e paz, querida. Estamos ao vivo. Paz do Senhor, povo de Deus. Amém, querida. Estou te ouvindo, sim. Se apresenta para o povo aí, faz um favor. Amém. Paz do Senhor, povo. Meu nome é Elaine Andrade, né? Sou missionária no campo da Assembleia de Deus, Ministério Missão Sapopemba. Cooperamos ali há quase 6, 7 anos, mais ou menos, né? Fico feliz em estar participando pelo convite do amado pastor. E é só vitória. Amém, querido. Meu nome é complicado mesmo, Elaine, tá? É Cláudio, é bem complicado. Querida, como eu falei com o pastor Renato aqui, fica à vontade, tá bom? Quando você estiver num ponto que você possa entrar através do link, nós vamos estar aqui para te receber, tá bom? Tudo bem. Então, para começar, eu vou começar aqui pelo Renato, depois eu passo para você. O que é missão? Para mim, a missão, ela está envolvida em um objetivo, né? Porém, ela tem seus pontos, ela tem aquilo que a gente chama de alguns percalços, algumas coisas que devem ser levadas em consideração. O que o Senhor Jesus disse, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho e fazendo discípulos, né? A toda criatura. Isso é fato. Então, a missões, por exemplo, eu faço obra de missões,
como obra de missões urbanas, pelo menos para mim, não, o que é a missão urbana, é ver, mapear a região, saber seus pontos em que é necessário a atuação para poder levar o nome de Jesus, o Evangelho, e, consequentemente, a salvação para os perdidos. Logo, a missão urbana, ela vai atuar, e a sua atuação, ela é independente de denominação, ela não é fixa a uma denominação, a missão urbana, ela é isso. Logo, nós temos outros tipos de missões, que é a transcultural e a nacional. Logo, as missões urbanas, ela é independente disso. Logo, a gente tem esse viés, né? Certo. Deixa eu ver aqui com a Elaine se ela concorda com você. Elaine, você pode botar a sua posição aqui também? Benção, eu concordo. Sumiu a voz da Elaine. Está reconectando. Está reconectando. Quem faz ao vivo é assim mesmo, pastor. A gente acaba... Vamos embora. A gente acaba tendo... Mas eu gosto... Deixa eu ver se ela voltou. Não. Eu gosto muito dessa ideia da missão. E... Oi, Elaine, pode falar. Oi, tá conseguindo ouvir? Estou te ouvindo. Nós estamos te ouvindo. Ah, tá. É porque cortou para mim um pouquinho, dependendo da região, a internet fica um pouquinho ruim, eu não consigo falar. Não, show. Então, para mim, a missão em si, ela é quando é algo enviado. O dicionário Aurélio, ele vai nos dizer assim que missão é algo dado, enviado, mandado. Uhum. Né? Jesus, quando ele veio numa missão. Qual foi a missão de Jesus? Foi ministrar, pregar o evangelho para todas as pessoas, para que todos pudessem ter a salvação. Então, aí entra a parte do evangelismo, né? Mas a missão em si é algo para ser enviado. Deixa eu te fazer uma pergunta para os dois aqui. Eu achei muito interessante quando o Renato me propôs da primeira vez a gente falar sobre missão urbana. Eu queria conhecer um pouquinho desse viés que vocês dois trabalham. Fala você primeiro, Elaine, depois eu passo para o pastor Renato aqui. Bom, a gente atua, né? A gente, quando eu falo, é a igreja, né? Uhum. Mas na parte assim dos mendigos, né? A gente arrecada o alimento, prepara a marmita no período da noite, leva o alimento material, mas primeiro a gente faz o evangelismo. A gente primeiro faz um pequeno culto no período da noite, ministra o evangelho e depois entrega as marmitas. Dependendo da região, a gente entrega a marmita aberta. Certo. Porque a maioria desse pessoal, eles são um pessoal que tem vícios. Então, dependendo do jeito que você entrega, eles revendem para poder consumir em droga. Olha, então, a gente trabalha mais numa parte de libertação. Não. E aí, dependendo, se a pessoa quiser, a gente pega essa pessoa e recolhe para um lugar lá do interior, um abrigo, para poder fazer nessa reintegração da pessoa à sociedade, trazer ela de verdade para dentro da igreja, restaurar aquilo que se havia perdido. Porque, ao contrário das pessoas, a gente pensa que o mendigo de rua ele vai te atacar. Não, é um povo tão carente, pastor. É carente de um abraço, é carente de uma conversa. De sentar do lado deles e tratar eles como ser humano. Né? Então, é algo muito além do que a igreja ela consegue imaginar de verdade. Quem trabalha na obra urbana, ela vai saber daquilo que eu estou falando. Certo. Eu já tive algumas experiências com esse viés. Não entrei a fundo, mas eu tive algumas experiências e eu achei também bem interessante. Renato, fala um pouquinho para a gente também, por favor. Eu trabalhei na capelania, trabalhei durante 6, 7 anos dentro de presídios, trabalhei no distinto pavilhão 9, pavilhão 6, pavilhão 8, 7, todo o complexo carcerário do Carandiru. Essa foi a minha primeira experiência urbana, dentro do cárcere. Ali dentro a gente vê a atuação da igreja de forma muito forte, partindo do princípio que
a mesma intensidade da violência que está dentro desses lugares, é a mesma intensidade o poder de Deus, a mesma intensidade a atuação da igreja, para ressocializar e também para poder, então, trabalhar nessa área de libertação. Logo, a gente observa e vê que não são poucos os casos de pessoas que estão ressocializadas, estão bem, casados com suas famílias, pela ação da missão urbana, que ela tem, nós temos metas a cumprir para chegar nesse objetivo. Logo, dentro dessa missão, o que a gente temos ali? A gente temos os pastores evangelistas que vão até esse local. Logo, a gente trabalha ali, a gente discipulamos os que estão lá dentro, e esses que foram discipulados e formados, eles, então, acabam sendo, então, as pessoas que vão trabalhar dentro dessa pedagogia do ensino, logo bem próximo, bem perto daqueles que estão ali dentro, logo após a nossa saída. Então, essa é uma das nossas metas, né? É poder formar essas pessoas, e logo depois, elas começam, então, ter aulas de teologia, outros começam a estudar, outros começam a se formar, tanto que a gente temos pessoas que estão dentro desses lugares, e hoje já fizeram suas universidades, suas faculdades, estão casados, pelo trabalho que as missões urbanas têm esse significado, né? É um significado muito grande, porque ela tem essa ação de ressocializar, não só pelo processo de falar do evangelho, mas também, através do evangelho, essas pessoas acabam sendo esclarecidas da vida, do valor que elas têm. E é justamente isso que a gente trabalha. E minha experiência dentro desses locais foi esse. Logo depois eu trabalhei na UAP, né, que é chamada FEBENS. Trabalhei na UAP 1, na UAP 3, que é com os menores, né? Só para mim, por favor, um minuto, Renato. Deixa eu jogar a Elaine aqui para dentro da conversa também. Sim. Tá? Aí a gente vai pulando isso aí. A próxima agora é lá. Tá bom. Elaine, sua visão, desculpa se eu parecer machista, enquanto mulher dessa missão urbana. Ela é um pouco mais complicada, porque a mulher não é uma visão machista, mas como que eu posso dizer, é um pouco mais delicado, porque a gente, como mulher, sendo mais frágil, eu vou até contar uma experiência que aconteceu comigo. A gente estava no evangelismo, e ali eu me deparei com um senhor de idade, e ele estava olhando simplesmente para uma lanchonete, né? Uhum. E ele estava de costas para mim. Quando eu toquei nele, que eu falei assim, Senhor, o senhor quer um prato de comida? Ele subiu em cima de mim e começou a me bater. É mesmo? Oh! É complicado. Não, bem complicado. A gente se depara com certas situações. É difícil para a mulher, viu? Vai acontecer porque é mulher, né? Então você acaba meio que se perdendo, entre aspas, no meio das pessoas, né? Uhum. Por esse fato de ser mulher, porque você é mais frágil, você não tem tanta, não é tão forte assim, dependendo da situação. Não imagino. Pode acontecer que nem aconteceu comigo, né? Então os obreiros já veio rapidamente, já me ajudaram, o pessoal que estava na frente também já subiu, né? E foi bem complicado, mas graças a Deus depois ele comeu, pediu desculpa, evangelizou. Não, evangelismo a gente passa por essas coisas. Foi só vitória. Assim, eu vou perguntar para os dois, qual é a maior dificuldade que vocês dois encontram na missão urbana? Posso começar por ela, Renata? Pode, fica à vontade. Ela já tem. Hoje, lembrando que hoje é Dia Internacional da Consciência Feminina. Opa! Hoje é. Elaine? Fica à vontade, missionária. Desculpa, eu não consegui ouvir a sua pergunta. Pode repetir, por favor? Qual é a maior dificuldade? Você relatou uma para a gente, né? Que foi essa do rapaz. Uma outra dificuldade que você tem encontrado? A dificuldade é de se encaixar no meio.
Como assim? Por ser mulher é um pouco mais difícil a gente conseguir abrir um espaço para fazer missão. Ah, tá. Porque também deve ser um nicho, assim, muito machista, né? Sim, e também por ser mais perigoso, principalmente por ser à noite, por entrar em becos, em favelas, em lugares mais complicados. Não, entendo sim. E no seu caso, Renato, o que é mais complicado dela é a questão feminina, né? E por ser o lugar muito, às vezes, de difícil acesso. E o seu? Olha, a nossa dificuldade é conseguir mantenedores. Geralmente não é difícil pessoas que investam na obra de missões, até porque, como eu disse, ela não é uma obra denominacional. Ela é fora da igreja. Logo, as pessoas que nós trabalhamos, que evangelizamos e levamos para o reino de Deus, elas geralmente vão procurar as igrejas que estão mais próximas da residência dela. Então, é um trabalho que ele é feito por amor. Nesse sentido, isso me parece que não chama tanto a atenção dessa coisa da igreja manter esse missionário no campo. Essa dificuldade não só foi a minha, como ainda é, e de vários outros missionários que estão no campo trabalhando na obra, e eles não são remunerados. Geralmente, a gente consegue alguns mantenedores durante um tempo, outros continuam, outros por situações de crise, acabam por força maior, tendo que deixar. Então, a dificuldade do missionário é ele ter essa condição financeira para que ele possa, de forma integral, ele se entregar na obra e dar resultados para o reino de Deus. Mas, como eu falei que é um trabalho interdenominacional, então não tem, é difícil as igrejas manter esse missionário. Entendeu? A minha maior dificuldade é essa. Certo. Elaine, você me ouve? Deixa eu te falar, eu fui até um pouco indelicado agora, quando a gente começou. Eu sei da sua dificuldade, tá? A hora que você precisar fazer alguma coisa, fique à vontade, tá bom? Fique à vontade. Tudo bem. Tá? Se a gente tiver, se houver algum incômodo para você, você pode ficar à vontade, a gente entende aqui, tá bom? Tudo bem. Eu posso falar o que você está fazendo porque você não está no telefone? Porque você não está na live? Pode sim, pode, claro. Você que está ouvindo a gente, está vendo, vai ver ainda, nós tínhamos dois convidados, o pastor Renato e a missionária Elaine. Só que a missionária Elaine, ela teve que levar o seu marido ao médico e ela não pôde estar participando ao vivo na live, tá? Por isso que você só está ouvindo o áudio dela. Tá ok? Tá boa a explicação, né, Elaine? Deve estar. Tá, bênção pura. Tá bom, querida. Renato, mas você falou que você trabalhou um tempo no CEAP, né? Isso, UAP. A UAP 1, UAP 2, UAP 3, da FEBEM. É o projeto Casa, né? Onde abrigam os menores infratores. Certo. E como é que era esse lugar, essa vivência? Porque o que eu tenho de projeto Casa foi o que eu vi há pouco tempo no Fantástico, né? Nessa mídia, em que lá as crianças não eram bem tratadas. Como a igreja trabalha em cima disso? A missão. Olha, quando a gente recebemos essas informações acerca de maus tratos, a gente tomamos a devida providência de conduzir o problema ao Ministério Público, né? Ao Ministério Público, para que ele entre com uma ação sobre esse tipo de problema. Se bem que durante o período que eu fui atuante nesse trabalho, eu não cheguei a pegar nenhum tipo de problema muito grave, tá? Não cheguei a pegar problemas muito graves. Acredito que a problemática da situação, ela está mais na vivência entre os internos do que propriamente fora deles, né?
E essa vivência entre os internos que vai gerar, então, esse conflito para que o lado externo, que são aqueles que remanejam aquela situação, tenha que interferir. Porque, queira ou não, esse momento dentro desse estabelecimento penal, o que acontece? O processo e a ação do crime continua, mas de uma outra forma. Logo, as pessoas elas podem pensar que o processo para. Não, o processo não para. O processo ele só toma um outro formato, né? Então, existe um formato fora das grades, existe um outro formato dentro das grades. E é justamente aí que a gente temos que entrar, então, com essa proposta de Jesus Cristo para transformar essas pessoas. Quando nós entramos ali e começamos a pregar, a gente vê ali 100, 200 internos chorando, querendo mudança de vida. Só que logo após a pregação e a oração, a gente logo percebe também que os conflitos voltarão. E logo a gente tem que atuar justamente de uma forma mais enérgica, assim que se pode dizer, nas fontes dos problemas. Abrir aqui, se aproximar justamente do interno que está causando aquelas dificuldades. E é justamente nele que o meu trabalho era focado, né? O meu trabalho era focado justamente nos internos que causavam os problemas, que era um pouco pior. Logo, a gente tem uma outra dificuldade, quando as pessoas acostumadas com igreja, só com igreja, quando eles vão para esses ambientes, eles não conseguem ter essa comunicação pelo fato da linguagem, porque ali a linguagem é outra, o modo de entender a realidade de uma outra forma de linguagem. Então, essa linguagem, que é a linguagem da gíria, a linguagem da rua, a linguagem periférica, se ajustando dentro dessa linguagem que o missionário urbano ele tem que atuar, que foi o meu caso. Deixa eu tirar uma dúvida minha aqui. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui com a Elaine. Você falou sobre... Sim. Elaine, ele falou sobre a linguagem do povo, tanto de rua quanto dessas casas de abrigo. Você teve isso também quando começou? Ou até hoje tem dificuldade com isso? Ah, sim. Porque a linguagem deles é diferente, né? É uma gíria bem complicada de você conseguir entender. Não é uma linguagem tradicional, mais formal. É a linguagem né? Uhum. E para você conseguir entender, você tem que meio que se interagir bastante com eles. E primeiro, quebrar aquele paradigma, né? Porque primeiro vem a falta de confiança. Porque eles não têm confiança, porque não é um prato de comida que vai trazer credibilidade, né? Eles são um pessoal extremamente desconfiados pelo que eles passam no dia a dia, né? E vou te dizer, eu vou falar numa visão feminina, tá? Então, fica à vontade. Nós, como mulheres, quando entramos nesse meio, né, a gente encontra todo tipo de situação. Desde uma criança até uma mulher adulta, estuprada, para dizer assim um verbo mais claro, né? Com abuso sexual. Uhum. Né? Então, para você conseguir chegar até elas e conseguir ter assim, uma certa intimidade, entre aspas, é um pouco mais difícil. Porque elas não vão se abrir de imediato, porque tem traumas psicológicos, né? E a criança, ela já não tem também a mesma mentalidade que uma criança comum, criada com uma família comum. Então, a vida deles é completamente diferente, o mundo deles é diferente, é um giro de 360 graus diferente do nosso. Então, o linguajar deles, sim, é bem diferente, é bem complicado de entender. A não ser que você venha o dia a dia, o decorrer do dia a dia, sempre está interagindo, aí você vai pegando uma coisa ou outra. Você acaba se adaptando, não é assim, Renato? Você Exatamente. Se adaptou no Projeto Casa, a Elaine nas ruas, né, no caso, nos cultos urbanos, né? Mas, assim, desse pessoal que vocês já evangelizaram, eu vou contar para vocês uma experiência que eu
eu tive em uma certa cidade que eu passei, e foi assim, uma igreja, ela se voltou para o projeto missionário urbano, certo? Levando comida, igual a Elaine falou aqui que ela está fazendo, que vocês estão fazendo. Ela dava comida, dava toda aquela sustentabilidade momentânea que vocês fazem. Pregava o evangelho. Só que chegou um ponto nessa vivência deles de pregar o evangelho, levar comida e tal, ficou pequeno, porque a cidade começou a pegar os seus moradores de rua e enviar para a cidade próxima, que no interior de Minas Gerais é assim, pega de uma cidade, empurra para outra, vai empurrando, até que ele chegue na cidade dele, certo? E aí, alguns desses moradores de rua nessa cidade, eles começaram a frequentar a igreja. Só que eles foram o primeiro dia, foram alimentados na igreja, foram o segundo dia alimentados também, só que depois eles começaram a querer ficar dentro da igreja, não queriam mais sair. E a igreja abandonou isso. Eu acredito que é muito dessa ideia da missão sua, Renato, que o sustento é limitado. Né? Você já passou por alguma coisa desse tipo? Elaine já passou por alguma coisa desse tipo? A igreja, ela não viu com bons olhos quando esse pessoal começou a se voltar para dentro dela? Vamos, Renato, primeiro, depois você, tá, Elaine? Olha, as minhas duas primeiras atuações foi dentro do complexo carcerário do Carandiru, e a segunda foi na UAP, que foi nas FEBEMs, né? Uhum. Logo depois, eu comecei a atuar com o grupo metodista, lá, o Povo de Rua. Quando eu comecei a atuar com o Povo de Rua, que já era um albergue, uma estrutura que não só a gente trabalha com o processo da evangelização, mas com o trabalho também da ressocialização, com um conjunto de pessoas que estão ajustadas para aquela função, a coisa era muito melhor. Geralmente, antes de estar no albergue Povo de Rua, eu trabalhei justamente com o grupo GEAME nas FEBEMs. Porém, isso é uma realidade. Quando a gente faz esse trabalho e a gente precisa desse suporte de acolher essas pessoas, logo já não tinha. Uhum. Aí que a gente ficava numa situação um pouco difícil, mas logo por o meu trabalho, eu conhecesse a situação dos albergues e também das casas de recuperações, o que eu fazia? Isso era uma situação pessoal minha, né? Era uma atitude isolada minha. Eu enviava essas pessoas para os albergues, né? E ali elas tinham o seu cuidado. O albergue, até porque ele trabalha dentro de um tempo. Aí eu acho muito interessante que era 6 meses de observação, depois tem mais 6 meses dentro de um outro processo para ver a progressão dessa pessoa, e depois essas pessoas, depois que estavam bem, com seus documentos, com a sua vida já ajustada, com o seu trabalho, ela era enviada para uma casa, para uma república financiada pelo Estado. Então, quando eu obtive essas informações, o meu trabalho começou a ter mais progresso, começou a ter mais efeito, e isso começou a surgir mais frutos. Logo porque eu comecei a utilizar a máquina do Estado para poder fazer esse tipo de trabalho. E, então, eu tive isso daí. Agora, a igreja, ela não vai acolher, não dá. A igreja, ela não tem essa estrutura. Ela não tem essa estrutura para acolher uma pessoa que ninguém conhece, não sabe de onde vem, não sabe quais são os problemas que ela tem, porque ele vem carregado com um problema alguns muito complexos, né? Outros com loucura, outros viciados em droga, outros que trabalhei com refugiados também. Então, é toda uma gama de situações. Certo. E no seu caso, Elaine? Bom, eu concordo com o pastor que falou, porque a igreja, realmente não traz para dentro, ela dá aquele refresco momentâneo, né? E acredito que isso seja um defasamento muito grande. Não vou dizer em todos os ministérios, porque eu não conheço. Eu posso falar da propriedade das Assembleias de Deus na qual eu passei, né, para fazer essas obras. Então, a gente dá aquele refresco momentâneo, dá um alimento momentâneo, dá a palavra momentânea, até porque ela
ela não tem essa estrutura, né, para poder trazer para dentro, deixar a pessoa dentro da igreja. Pode deixar dentro do albergue, mas também é algo que não vai surgir efeito, a não ser que a pessoa ela queira de verdade, né? Quando a pessoa ela quer de verdade, ela quer se libertar de um vício, aí a gente traz para dentro, deixa dentro de uma instituição também financiada pelo governo, né? Mas também de um número muito reduzido. Uma pessoa, vamos dizer assim, 1 ou 2 pessoas. Não tem como atender muita gente também, né? Financiar, exatamente, não tem como atender. Porque eles demandam, vamos dizer assim, demandam dinheiro, porque eles precisam comer, eles precisam se vestir, eles precisam de um psicólogo, precisam de um médico, de remédios. E a igreja, infelizmente, ela não tem esse suporte. Porque, infelizmente, o campo de missão, ele é um campo muito necessitado. As pessoas, ela não tem, quando a pessoa ela só tem a visão daquilo que verdadeiramente é o trabalho de evangelismo, quando ela está dentro, quando ela está fora, ela não enxerga como é grande, como as latentes são grandes. Eu entendo isso aí. Eu já tive envolvido com alguns projetos de missão. Eu falo que eu tenho uma casa de abrigo de crianças em Leopoldina, Minas Gerais, que a gente auxiliou por muito tempo. E a gente sabe que esse trabalho que você, missionária Elaine, pastor Renato fazem é um trabalho heróico, porque é um trabalho que não é perceptível. Estou certo, Exatamente. Renato? Fora dos altares, não é perceptível, ninguém tá te vendo pregar, ninguém está dando glória, nada disso. É o trabalho, desculpa a expressão, se eu estiver errado, Renato, Elaine, pode me corrigir, é o trabalho mais sujo. Desculpa se eu estiver errado. Exatamente, você está ali no meio você está no meio do povo, você está no meio de onde ninguém quer estar, né? Verdade. E depois, em outra cidade que eu estive, por muito tempo eu acompanhei um abrigo de pessoas com dependência química. E também percebi que é difícil, porque, igual o Renato falou aqui, Elaine, a pessoa tem que estar querendo ser curada, né? Está querendo passar pelo processo de cura. E volto a dizer, o trabalho que vocês dois fazem é um trabalho heróico. Exatamente. É um trabalho visado mesmo de reino de Deus. Renato, você, assim, eu vou falar porque... Pode falar, Elaine. Desculpa, cortei o senhor. Mas eu queria falar assim que realmente é um trabalho que não é visado. Como eu falei, é um trabalho fora dos altares. E eu sou uma pessoa muito polêmica. Eu e o pastor Renato, a gente se conhece há mais de 20 anos. É mesmo? Eu achei que vocês tinham pouco tempo. Ele sabe que eu sou uma pessoa extremamente polêmica em relação... Eu conheci a Elaine e o marido dela, o Leandro, antes deles se casarem, eles namoravam, ela estava debaixo daquela benção. Oh, Deus, só no romance. Temos uma amizade há muito tempo, esse casal é muito abençoado, viu? E o esposo dela também faz a obra. Também é missionário? Exatamente, o esposo dela também faz a obra. Pode falar, Elaine. Me cortou, né? Não, fica tranquila, a gente está entendendo. A gente entende. Assim que eu sou uma pessoa muito polêmica. Eu sou uma pessoa muito polêmica em relação a isso, porque, infelizmente, as pessoas enxergam a missão como pregar em cima de um altar, sair para cumprir, não desmerecendo quem faça, pelo amor de Deus, não é isso, mas é que a visão da missão hoje ela está distorcida. Ela não é aquela missão genuína que Jesus ele disse, ir de pregar o evangelho a toda criatura, porque na verdade a nossa missão, o id de Jesus é o multiplicar, é trazer para dentro, é buscar a alma que está sedenta para dentro, fazer ela se chegar a Cristo. E a missão, o evangelismo é um trabalho que ninguém quer. É verdade, porque você consegue juntar... É um trabalho que as pessoas realmente desprezam. Se você juntar na igreja 2, 3, é uma raridade para conseguir fazer missão. Exatamente. Né? Mas eu acredito, Elaine, igual você assim... Exatamente. Você não é polêmica, não. Isso aí é justiça, porque a Bíblia é bem clara e uma das poucas ordenanças de fato que Jesus deixa é essa, ide. O verbo está no imperativo, né? Ide. Ide pregar o evangelho. Ele não está falando assim, se sobrar tempo, se der, se você tiver satisfação. Não, ide, vai.
Né, pastor? Exatamente. É você ir, geralmente a gente vai com os recursos que a gente tem, né? E por muitas das vezes você arca com as suas despesas para fazer essa obra. Uhum. Hoje foi feita uma proposta para mim estar atuando, né? Porque eu trabalho na área de barbearia também. Exatamente. E me chamaram, tive uma proposta hoje de uma ONG para trabalhar nos albergues, para poder fazer esse trabalho. E geralmente a gente já está montando aí um grupo de barbeiros cristãos, tá? Que vai atuar nessa área. Então a gente vai para cima disso daí agora, e é Deus que coloca essas aberturas. Porque eu penso uma coisa, se a igreja não tiver voltada para essa realidade das missões urbanas, que é uma missão na capital, e enfrentar os seus problemas, igual o pastor mesmo falou, o pastor Cláudio falou, sobre a questão da justiça, que a gente vive cercado de coisas injustas de todos os lados, e nós, como justos, que fomos chamados para ser justos, pessoas que pregam o reino de Deus, que é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Se a gente não tiver o senso de justiça e cruzar os braços e deixar a coisa e a bancarrota, quer dizer, a igreja deixa de ser sal e deixa de ser luz. Ela é simplesmente uma instituição que surgiu e está aí e se torna um clube, não uma igreja, né? Eu penso dessa forma. Eu gostaria que não fosse, mas é o que eu vejo, que eu já percebi. Eu tenho uma visão, Elaine e Renato. Eu vejo muito o papel da igreja, não dentro dela, não para si, mas o papel da igreja que ela sai das quatro paredes e se lança para o mundo. Eu tenho até um projeto chamado Lado a Lado. Eu estou desenvolvendo ele ainda não está bem alicerçado. Mas a igreja que caminha lado a lado com aqueles que estão afastados da casa de Deus. Você fazer seu trabalho de missão, fazer o trabalho de social, né? Eu me baseio muito, desculpa, Elaine e Renato, como bom metodista que sou, nas palavras de John Wesley, que diz assim, olha, o mundo é minha paróquia. Eu acho que, independe se o cara está na minha igreja ou não, é a minha paróquia. Todos são membros da mesma igreja que eu. E essa visão que tem comandado esse projeto, entendeu? Eu sei que é difícil trabalhar igual vocês trabalham. Eu tenho uma noção para isso. Tá? Tenho uma notícia triste para vocês. Oi. Diga. Faltam 8 minutos. O horário já está indo, né? Não, é porque toda vez é isso. Eu vou entrar num outro processo daqui a um tempo e a gente vai mudar um pouquinho essas lives. Mas deixa igual eu falei com o Renato, Elaine, eu estou me estruturando para poder fazer essas mudanças. Entendeu? Eu estou trabalhando para ver se eu consigo aumentar esse momento aqui. Mas vamos orar. Vamos ver o que Deus tem planejado. Com certeza. Renato, vai dar certo. Amém. Faça suas considerações para mim, aí depois a Elaine vai fazer as dela, tá bom? Ok. Pode? Eu espero que essa área de missões ela seja mais observada e mais vista, porque não é pouco o número de pessoas que está sofrendo dentro de crises emocionais, crise de fé, porque o que eu mais encontrei foram pessoas que estavam um dia dentro da igreja e hoje estão fora. E geralmente o meu trabalho não era nem tanto falar da palavra, porque eles já conheciam, era tanto mais falar da realidade como as pessoas se encontravam. Uhum. Então, eu acredito que a igreja é um dever da igreja olhar para essas pessoas, órfãos, viúvas, e eu acredito que é como a missionária Elaine falou, e como o pastor Cláudio também falou, acredito que o púlpito é fora, o nosso trabalho é fora das quatro paredes. Estar dentro de um culto, cultuando ao Senhor, é resultado de um trabalho que vem de fora, para dentro daquele lugar. Logo, eu penso dessa forma, e é o que eu vejo, de tantas pessoas que foram recuperadas, né?
Só dar um adendo aqui, um trabalho que também que teve grande significado, a gente trabalhamos com travestis, em número de 50 travestis, né? Teve uns que partiram, teve um que estava operado, e por incrível que pareça, esse rapaz me perguntou o que seria dele, né? Eu falei, agora você deve servir ao Senhor. Passou alguns tempos, o processo que ele fez apodreceu, ele morreu, partiu no Senhor, se batizou e partiu no Senhor. Deus tem o seu modo de operar. Então, foi um trabalho que eu tive resultado, né? Deus operou, teve um médico que ajudou a tirar o silicone e tudo, e Deus honrou aquele trabalho. E essas são as minhas considerações, agradeço ao pastor Cláudio, acredito que a nossa conversa foi edificante, e que a obra de missões está no nosso coração. Deus abençoe. Ela tem que estar no nosso coração. A Elaine a ligação dela caiu. Eu quero agradecer a ela já daqui, pela participação, pelo carinho, pela confiança também, assim como pela confiança que ela me depositou em estar falando com a gente aqui. E agradecer também ao pastor Renato, mais uma vez. Muito obrigado, eu agradeço. Eu tenho aprendido muito com o pastor Renato, umas conversas que a gente tem tido, tem sido de crescimento para a minha vida. Muito obrigado. A Bíblia, da mesma forma. A Bíblia ela é muito interessante, que ela vai falando isso, né? Que a gente vai encontrando amigos que se tornam mais chegados que irmãos. Exatamente, pastor. Louvado seja Deus por isso. Entendeu? Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês que podem fazer isso. Vamos ouvir a Elaine? Ela voltou. Voltou? Faça suas considerações. Elaine, cadê você? Fala um pouquinho mais alto. Bem baixinho. Agora dá para ouvir? Tá dando para ouvir. Tá dando para ouvir, Renato? Tá. Então, eu queria agradecer a Deus, primeiramente, por esse momento, né? Por essa oportunidade de poder expor um pouco de verdade, né? O Evangelho de Cristo, o que realmente é um pouco da missão. Gostaria de agradecer ao pastor também pela oportunidade, né, de ter nos convidado aqui nessa noite, ao amigo Renato. Louvar a Deus, porque sem ele nós não somos nada, né? Amém. E gostaria também, rapidinho, só de dar um recado para o pessoal. Dia 30, vai ser domingo agora, nós vamos estar aí no Café Beneficente. Acredito que o pastor Renato vai estar também aqui no Rodolfo Pirani. Estou envolvido nesse trabalho também. Nós estamos precisando, quem puder ajudar, de leite, café, roupa também, para poder estar distribuindo para o pessoal em meio à pandemia. Quem quiser, por favor, me chama depois em box, eu vou ter o maior prazer de poder buscar, tá? Não tem problema de desloque, busca se for o caso. Tá bom? Então, quem puder estar cooperando, eu vou agradecer. Amém. Elaine, eu falei aqui, eu vou repetir, de repente você vai ver depois na live aqui, agradecer também pela oportunidade de estar com vocês, entendeu? Pela confiança, e pedir a Deus que continue abençoando a vida de vocês, esse ministério maravilhoso, que é, obrigado, de fato, o ID de Jesus, né? E pregar o evangelho a toda criatura, não os ricos, não aos de fama, mas a todos e todas que estão à margem da sociedade, que precisam da atenção. O pastor Renato citou aqui Atos dos Apóstolos, da separação dos diáconos, que teria que ser olhado para as viúvas e para as crianças. E eu acredito também nesse papel, pastor. Eu acredito muito nessa ideia, que você tem que olhar para todos e todas da mesma forma. Não existe igreja que olha para dentro de si. Existe igreja que olha para fora. Deixa eu fazer uma propagandazinha rapidinha. Sim. Deixa eu levantar aqui. Eu estou apoiando essa ideia aqui, ó. Deixa eu ver se assim. A lei mete a colher. Isso é por causa da questão dos feminicídios, das mortes de mulheres por causa dessa pandemia, e tirar da cabeça... Está demais. É verdade.
houve alguma confusão entre os vizinhos, esposo e esposa, liga para a polícia, chama as autoridades, porque tem que se meter a colher mesmo, porque nós não podemos continuar calados e cegos ante essa situação. Tá bom? Verdade. Não, temos que olhar para todo lado. Exatamente. Esse é o momento, tá? Da igreja. Nós temos que apoiar os que estão desamparados. Certo. Eu vou encerrar, já volto rapidinho com vocês aqui, tá bom? Ok. Só um minutinho. Amém. Eu quero novamente agradecer você por ter me dado a oportunidade de estar sendo ouvido, de poder expressar algumas ideias, aos meus amigos Elaine e Renato, por estarem colaborando com a gente aqui. Semana que vem a gente vai ter a doutora Erlaine, psicóloga, ela vai estar falando sobre suicídio e outras causas mais, a gente vai conversar também. Formule suas perguntas, participe. Esse é um lugar onde você pode falar, você pode se comunicar, você pode colocar as suas ideias. A minha oração é para que nós, Igreja de Cristo, e igreja eu não falo só o povo cristão, mas todos e todas, nós possamos olhar para o próximo, não com um olhar de falsidade, mas de acolhimento, porque todos e todas são necessários, todos e todas fazem importância para Deus. Nós não podemos falar muito sobre missão, eu achei até que a gente falou bem breve, mas por causa do horário. Mas daqui a mais alguns dias eu vou novamente perturbar a Elaine e o pastor Renato para a gente poder ter mais uma conversinha sobre essa questão missão urbana. Então, até quarta-feira, um forte abraço, Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus. Tchau, tchau.